Bloco 1. O jogo que se vence no silêncio. 2.000 palavras. Você já reparou como algumas pessoas parecem sempre estar um passo à frente? Como se soubessem de algo que você não sabe? Não é sorte, não é privilégio. É uma forma de pensar que os antigos filósofos estoicos dominavam como ninguém e que hoje quase ninguém usa. Enquanto todo mundo está gritando para ser ouvido, existe um grupo seleto que sussurra, e o mundo inteiro para escutar. Enquanto a maioria queima energia provando quem é, essas pessoas constroem poder no anonimato. Quer saber como? Fica comigo neste vídeo que vou te mostrar a arte mais refinada do estoicismo, como dominar qualquer situação sem precisar levantar a voz, como transformar cada subestimação em combustível para a sua vitória e por que os mais influentes são justamente aqueles que menos aparecem. E olha só, se você chegou até aqui, já me conta nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber se essa mensagem está chegando onde precisa chegar. O poder de ser um enigma. Sabe qual é o erro que 90% das pessoas comete todos os dias? Elas entregam o ouro antes mesmo da corrida começar. Pensa comigo, quantas vezes você já contou uma ideia brilhante para alguém e misteriosamente sua motivação para executá-la despencou? Ou revelou um plano e depois descobriu que criou competição desnecessária para si mesmo? O problema não está em compartilhar, está em não saber quando compartilhar. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo antigo, escrevia seus pensamentos mais íntimos num diário que nunca foi feito para ser publicado. Ele sabia que certas reflexões precisam amadurecer no escuro antes de ver a luz, que certas estratégias só funcionam quando ninguém as vê chegando. É como um iceberg. Todo mundo vê a ponta, mas o que sustenta aquela massa toda está invisível, debaixo d'água. Mas calma, não estou falando para você virar um ermitão. Estou falando de algo bem mais inteligente. Escolher conscientemente o que mostrar e quando mostrar. Porque aqui está a verdade nua e crua. No momento que você revela todas as suas cartas, você perde o jogo. A outra pessoa já sabe seus limites, seus recursos, suas vulnerabilidades. É como jogar pôquer de cartas abertas. Você já viu como agem os verdadeiros especialistas em qualquer área? O cirurgião experiente não sai explicando cada procedimento para todo mundo que encontra no corredor. O investidor milionário não sai dando dicas em toda conversa de bar. Eles guardam a expertise para quando realmente importa. E sabe por quê? Porque entenderam algo fundamental. Mistério gera poder. Quando as pessoas não conseguem te categorizar completamente, quando não conseguem prever seus próximos movimentos, você automaticamente se torna mais interessante, mais respeitado, mais poderoso. Isso não é arrogância, é inteligência emocional no nível máximo. Na prática, como você aplica isso? Simples. Quando alguém te pergunta como você fez isso, você não precisa entregar o manual completo na hora. Pode dar uma resposta que satisfaça a curiosidade sem revelar todos os segredos do processo. Quando está desenvolvendo um projeto importante, resiste à tentação de ficar postando cada etapa. Deixe o pessoal descobrir quando estiver pronto. Quando tem uma ideia revolucionária, testem em pequena escala antes de sair gritando para o mundo. Essa postura te protege de duas coisas que destroem mais projetos do que qualquer competição externa: o roubo de energia, quando você gasta tanto tempo explicando que não sobra tempo para executar, e a sabotagem inconsciente, quando as pessoas, mesmo sem querer, colocam obstáculos no seu caminho só porque você revelou demasiado cedo, demasiado tarde. E olha que interessante, quando você finalmente entrega o resultado, o impacto é multiplicado. Porque ninguém estava esperando. Porque você não construiu expectativas vazias. Porque a surpresa potencializa qualquer conquista. É a diferença entre anunciar que vai fazer uma revolução e simplesmente fazer a revolução. Mas me conta uma coisa nos comentários. Você já passou por alguma situação onde revelou demais e depois se arrependeu? Quero saber se você se identifica com isso que eu estou falando. Quando ser subestimado é seu superpoder. Agora, vou te contar algo que vai contra tudo o que te ensinaram sobre se impor
e mostrar seu valor. E se eu te dissesse que ser subestimado é uma das maiores vantagens que você pode ter na vida? Eu sei, vai contra todo o instinto que temos. Desde pequenos, somos treinados para provar nosso valor, levantar a mão na aula, mostrar que sabemos a resposta. Mas aqui está o problema no mundo real. Essa necessidade de provar algo o tempo todo é uma armadilha. Deixa eu te dar um exemplo que vai ficar na sua mente. Aníbal Barca. Esse cara estava planejando atravessar os Alpes com elefantes para atacar Roma, algo que todo mundo considerava impossível. E sabe o que ele fez? Deixou que todo mundo pensasse exatamente isso, que era impossível. Enquanto os romanos riam da loucura dele, Aníbal estava secretamente resolvendo cada problema logístico, testando rotas alternativas, treinando as tropas para condições extremas. Quando finalmente apareceu do outro lado das montanhas, pegou o exército mais poderoso do mundo completamente de calças baixas. A subestimação foi a camuflagem perfeita. E olha que genial! Quando você é subestimado, as pessoas baixam a guarda, não criam estratégias contra você, não bloqueiam seus movimentos, não se preparam para sua chegada. É como jogar um videogame no modo fácil, enquanto todo mundo acha que você está no modo difícil. Mas atenção, e isso é crucial, deixar que te subestimem não significa aceitar desrespeito ou ser capacho de ninguém. É uma estratégia, não um complexo de inferioridade. A diferença está no tempo da resposta. Você não reage na hora porque sabe que o impacto é maior quando vem no momento certo. E no momento certo, sua resposta não será com palavras, será com resultados. Pensa no colega de trabalho que todo mundo considera só mais um, mas que está silenciosamente construindo um portfólio imbatível. Quando chega a hora da promoção, ele não precisa fazer discurso sobre merecer, o trabalho fala por si só. Ou na empresa que começa pequena e irrelevante, enquanto os concorrentes gastam fortunas em marketing, mas depois dominam o mercado porque focou em construir um produto realmente superior. Essa estratégia funciona porque liberta você de uma prisão invisível, a necessidade de aprovação constante. Quando você não está tentando provar nada para ninguém a toda hora, pode colocar 100% da energia no que realmente importa, se tornar inegavelmente competente. E tem um bônus psicológico incrível nisso. Você desenvolve uma confiança de outro nível. Não uma confiança que depende de aplausos externos, mas uma confiança que vem de saber exatamente do que você é capaz. É a diferença entre alguém que precisa gritar, "Eu sou forte", e alguém que simplesmente é forte. Mas vou te dar a dica de ouro para aplicar isso sem virar capacho. Tenha critérios claros do que você aceita e do que não aceita. A subestimação estratégica funciona quando você tem controle sobre ela. Quando você escolhe ser subestimado em certas áreas para ter vantagem, não quando você é diminuído de forma desrespeitosa. É tipo arte marcial. Você usa a força do oponente contra ele mesmo. A subestimação alheia se torna a sua força. E quando finalmente você se revela, quando mostra do que é capaz, o impacto é devastador. Porque ninguém estava preparado. Porque você não criou expectativas, você criou surpresas. Agora me responde nos comentários. Você já teve alguma experiência onde ser subestimado acabou jogando a favor? Ou, pelo contrário, já queimou oportunidades por querer provar algo antes da hora? A arte do silêncio estratégico. Vou te fazer uma pergunta perturbadora. Você já parou para pensar em quanto poder está desperdiçando toda vez que fala demais? Porque enquanto a maioria das pessoas está viciada em ter opinião sobre tudo, em responder cada provocação, em preencher cada segundo de silêncio constrangedor, existe um grupo seleto que descobriu algo revolucionário. O silêncio pode ser mais poderoso que qualquer palavra. E não estou falando do silêncio tímido, do silêncio de quem não tem o que dizer. Estou falando do silêncio de quem tem tanto para dizer que escolhe cuidadosamente quando vale a pena falar. É como a diferença entre um atirador que gasta toda a munição tentando acertar qualquer coisa e um sniper que espera o momento exato para dar o tiro certeiro. Winston Churchill, um dos maiores oradores da história, sabia que suas pausas longas durante discursos faziam o público se inclinar para frente, aumentar a atenção. Ele transformou o silêncio em magnetismo puro. Mas no dia a dia, como isso funciona?
Imagina você numa reunião tensa no trabalho. Todo mundo falando ao mesmo tempo, tentando mostrar conhecimento, jogando ideias no ar. E você apenas observa, escuta, analisa. Quando finalmente abre a boca, é para fazer uma pergunta que vai direto no ponto que ninguém tinha percebido. Resultado? Todos param para te ouvir, porque sua fala tem peso, porque você não desperdiça palavras. O silêncio estratégico funciona como energia potencial em física. Uma pedra no alto da montanha não está se movendo, mas tem energia suficiente para causar um estrago imenso se for liberada no momento certo. O seu silêncio não é passividade, é poder acumulado. E tem algo mais. Quando você não reage automaticamente a cada provocação, a cada crítica, a cada tentativa de te tirar do sério, você está se recusando a jogar no campo que o outro... Se você chegou até aqui, já entendeu que o jogo real acontece nos bastidores. Mas agora eu vou te mostrar onde esse jogo é realmente decidido, na sua preparação invisível. Existe um tipo de trabalho que não rende like, não vira story, não ganha aplauso. E é exatamente por isso que é o mais poderoso de todos. É o trabalho que acontece quando ninguém está olhando, quando não há plateia, quando você está sozinho com sua disciplina, construindo músculos que ninguém consegue medir até você precisar usá-los. O laboratório secreto da excelência. Vou te contar uma verdade que vai contra tudo que você vê por aí. Os melhores profissionais do mundo não ficam postando cada página que leem, cada curso que fazem, cada insight que têm. Eles estudam como quem se prepara para uma guerra que só eles sabem que vai acontecer. Marco Aurélio escrevia suas meditações não para publicar, não para impressionar ninguém, mas para calibrar a própria mente todos os dias. Era como fazer manutenção de uma máquina de precisão antes de ligá-la. Essa é a mentalidade. Estudar como ritual de alinhamento interno, não como performance externa. E aqui está o pulo do gato. Quando você estuda longe dos holofotes, está construindo vantagem assimétrica real. Porque enquanto todo mundo está ocupado parecendo inteligente, você está ocupado ficando inteligente. É a diferença entre colecionar citações para impressionar e internalizar princípios para aplicar. Pensa no lutador profissional. Ele não posta cada combinação de golpes que treina, cada saco de pancada que quebra, cada vez que sua técnica falha no treino. Ele aperfeiçoa tudo isso no silêncio para que, na luta, cada movimento saia limpo, preciso, devastador. O público vê uma vitória fácil e talvez atribua a sorte, mas você e o treinador sabem que aquela facilidade era a repetição incansável feita na madrugada quando ninguém via. Essa é a ilusão que o estudo invisível cria. Faz o difícil parecer simples. Mas como aplicar isso na prática sem virar um ermitão do conhecimento? Primeiro, mais tempo com o conteúdo, menos tempo com a timeline. Quando você abre um livro difícil, resiste à tentação de correr para resumi-lo publicamente. Em vez disso, faz de conta que vai ter que explicar aquele capítulo para si mesmo daqui a 3 semanas. Você cria resumos pessoais, formula perguntas que te desafiem, testa se consegue aplicar um conceito numa situação real do seu dia a dia. Segundo, você volta ao assunto quando o entusiasmo inicial já esfriou, porque é aí que o cérebro realmente grava, quando não tem dopamina da novidade, apenas trabalho honesto. E tem algo genial nisso. Quando ninguém sabe o que você está construindo, ninguém antecipa seus movimentos. Ninguém roda pedras no seu caminho. Ninguém rouba a sua ideia antes da hora. O conhecimento precisa de escuro para crescer, assim como a semente precisa de terra antes de romper a superfície. Agora, me conta, você já teve alguma experiência onde estudar algo em segredo te deu uma vantagem inesperada depois? Deixa nos comentários, quero saber se você se identifica com essa estratégia. O caderno que ninguém vê. Aqui está algo que vai mudar completamente como você absorve conhecimento. Você precisa de um laboratório mental particular. Não estou falando de um diário motivacional cheio de frases bonitas. Estou falando de uma oficina brutal onde você registra o que tentou, onde travou, que analogia funcionou, que exercício te mostrou um buraco no seu entendimento. É o lugar onde você não se engana sobre si mesmo. Nesse caderno invisível, você escreve hipóteses, faz pequenos experimentos, desenha diagramas feios que só você entende, cria checklists que te obrigam a testar se realmente aprendeu algo. Por exemplo, acabou de ler sobre negociação. Em vez de postar uma citação inspiradora, você anota 3 situações reais onde poderia aplicar aquela técnica. E então, vai lá e
testa. Deu certo? Anota por quê. Falhou miseravelmente? Ainda melhor. Anota o que deu errado e como ajustar na próxima. Esse processo transforma conhecimento teórico em competência real. E competência real não se improvisa na hora H. Marco Aurélio fazia exatamente isso. Suas meditações não eram filosofia abstrata. Eram exercícios práticos de como aplicar o estoicismo em situações específicas que ele enfrentava como imperador. Se alguém me provocar hoje, como vou reagir? Se surgir uma crise inesperada, qual será meu primeiro pensamento? Como posso transformar esse obstáculo em oportunidade? Ele ensaiava respostas antes das situações aparecerem. E você pode fazer o mesmo. Antecipa as provocações que normalmente te tiram do sério e treina sua reação. Não para encenar um personagem, mas para não ser pego pelo emocional bruto do momento. Treina dizer não sem hostilidade. Treina pedir tempo antes de decidir. Treina respirar e observar quando alguém tenta te desestabilizar. Isso é estudo porque é repetição deliberada de uma habilidade. É ensaio porque você simula a situação antes do palco real. Quem treina assim controla o jogo antes de começar. Porque quando a situação surge, o corpo já sabe o que fazer. A mente já tem trilhos preparados. A estratégia do pré-mortem. Vou te ensinar uma técnica que os estoicos adorariam, mesmo que eles não tivessem esse nome para ela. O pré-mortem. É o contrário de que todo mundo faz. Em vez de só planejar o sucesso, você imagina que seu projeto fracassou completamente e pergunta o que nos matou. Parece pessimismo, mas é realismo estratégico. Você lista as razões prováveis do fracasso e então altera o plano antes de agir. Fecha as brechas, prepara redundâncias, simplifica o que é complexo demais. Nada disso vira post no Instagram, não dá engajamento, mas salva meses de trabalho e humilhações evitáveis. É o oposto da imprudência exibicionista que joga versões imaturas no mundo só para parecer rápida. O estoico prefere a sobriedade de lançar algo quando está pronto o suficiente para sobreviver ao contato com a realidade. E olha que interessante, quando você faz esse exercício, automaticamente se torna mais confiante. Não uma confiança biga, mas uma confiança calibrada, porque você já viu os problemas que podem aparecer e já tem planos para lidar com eles. Na prática, vai lançar um projeto? Liste tudo que pode dar errado. Vai fazer uma apresentação importante? Antecipe as perguntas difíceis. Vai entrar numa negociação? Prepare-se para os cenários mais adversos. Quando você chega preparado para o pior, qualquer coisa melhor do que isso parece vitória. Os ciclos de 30 dias que mudam tudo. Agora vou te dar um protocolo prático para transformar estudo invisível em resultados visíveis. Pensa em ciclos de 30 dias de construção silenciosa. Escolhe uma competência crítica para a próxima fase da sua vida. Pode ser comunicação, pode ser uma habilidade técnica, pode ser liderança. Durante esses 30 dias, separa blocos de tempo diários para trabalhar nisso. Elimina distrações completamente nesses períodos. Registra o que aprendeu no seu caderno invisível. Testa em mini-projetos semanais. Revisa o que falhou e ajusta. Não anuncia para ninguém o que está fazendo. Ao final do ciclo, entrega algo que se sustente sozinho. Uma peça que, colocada no mundo, fale por você. E depois repete o ciclo com a próxima competência. Em 6 meses, a pessoa que você era no início vai parecer mais ansiosa, mais barulhenta, mais reativa. A nova versão forjada no silêncio estará menos espalhada, mais densa, mais confiável e tem um efeito colateral poderoso, autorrespeito. Quando você percebe que dia após dia sustentou horas de trabalho difícil, de estudo técnico, de aperfeiçoamento honesto, algo muda na sua relação consigo mesmo. Você para de buscar respeito dos outros com desespero porque sente que seu respeito interno já está conquistado. E esse é o combustível mais estável que existe. A vantagem invisível dos compostos. Aqui está algo que poucos percebem. O estudo invisível cria efeitos compostos de longo prazo, como juros que se acumulam sem alarde. Cada livro realmente assimilado conversa com o próximo. Cada projeto realizado com atenção prepara terreno para o seguinte. Cada dificuldade enfrentada com o método reduz a probabilidade de erro futuro. A maioria só enxerga saltos, mas você passa a ver progressões, sequências, degraus que foram subidos longe dos holofotes. Por isso não se desespera quando o reconhecimento demora, porque sabe que existe um atraso natural entre competência e reputação. E é exatamente neste atraso que está a sua vantagem.
Enquanto outros desistem por não verem aplauso imediato, você prossegue porque vê avanço real. É como aquela fábula do coelho e da tartaruga, mas aplicada ao desenvolvimento profissional. O coelho quer resultados instantâneos, posts virais, reconhecimento imediato. A tartaruga constrói competência sólida, passo a passo, dia a dia. Quando chegam na linha bichegada, seja uma promoção, um projeto importante, uma oportunidade, quem está realmente preparado? Quando a invisibilidade vira presença. E tem algo mágico que acontece quando você domina essa arte, a sua presença muda. As pessoas não sabem explicar, mas sentem que há substância, que você não é só papo, que quando fala, vale a pena escutar. Isso não se fabrica de última hora. É resultado da longa preparação silenciosa que cria um eixo interno, um centro de gravidade que não balança com qualquer brisa. Quando você finalmente aparece, numa reunião importante, numa apresentação decisiva, numa crise que precisa ser resolvida, parece natural, inevitável, simples. E é exatamente essa simplicidade que intimida, porque todo mundo sabe, no fundo, que simplicidade real só vem de complexidade dominada. O estoico não precisa anunciar que estudou, não precisa provar que está preparado. Ele só aparece quando necessário. Entrega o que precisa ser entregue e volta para o silêncio onde o próximo nível já está sendo construído. Me conta nos comentários qual é uma área da sua vida onde você poderia aplicar esse estudo invisível, onde você poderia parar de mostrar e começar a construir de verdade. E se você está vendo valor nessas ideias, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Às vezes a pessoa está tão ocupada fazendo barulho que esqueceu que a verdadeira força cresce no silêncio. No próximo bloco, vamos falar de antecipação. Bloco 3. O mestre do tempo e da antecipação. Chegamos no ponto onde tudo se conecta, onde você vai entender por que algumas pessoas parecem ter uma bola de cristal, sempre sabendo o que vai acontecer antes dos outros. Não é magia, não é sorte, é algo muito mais poderoso, a capacidade de ler padrões onde outros veem apenas caos. A arte de chegar antes da multidão. Sabe qual é a diferença entre quem reage aos eventos e quem os antecipa? Quem reage está sempre correndo atrás, sempre em modo de urgência, sempre surpreso. Quem antecipa está sempre posicionado no lugar certo quando a oportunidade bate na porta. É como a diferença entre quem corre atrás do ônibus e quem já está no ponto esperando. E a antecipação não tem nada a ver com prever o futuro. Tem a ver com entender a estrutura do presente tão profundamente que os próximos passos se tornam óbvios. Pensa num enxadrista experiente. Ele não adivinha qual vai ser a próxima jogada do adversário. Ele observa padrões. Como essa pessoa reage sob pressão, quais erros costuma repetir, que tipo de armadilha sempre funciona com ela. A vitória não nasce de um golpe brilhante no meio da partida. Ela se instala muito antes, quando um lado percebe que a outra mente é previsível. E aqui está o insight que muda tudo. As pessoas são muito mais previsíveis do que imaginam, incluindo você, incluindo eu. Temos padrões de comportamento, gatilhos emocionais, reações automáticas. Quem aprende a ler esses padrões nos outros e em si mesmo, ganha uma vantagem absurda em qualquer jogo. As perguntas que ninguém faz. Enquanto todo mundo está hipnotizado pelo agora, pelo urgente, pelo que está na frente do nariz, o estoico faz perguntas que quase ninguém faz. Diante de uma proposta atraente, ele não pergunta apenas o que eu ganho. Ele pergunta o que isso vai me custar em 6 meses. Se der certo e se der errado,
Que dependências estou assumindo? Qual é o pior cenário plausível e como sobrevivo a ele? Diante de uma crítica, ele não busca um contra-ataque imediato. Ele procura o padrão. Com que frequência isso acontece? Qual é o gatilho real? Se eu não fizer nada, qual é a tendência natural? O foco sai do evento isolado e entra no fluxo. E quando você enxerga fluxos em vez de eventos, o mundo fica legível. É como ver um rio do alto em vez de estar dentro da correnteza. Lá de cima, você consegue mapear onde a água vai, onde estão as pedras, onde vale a pena entrar e onde é melhor ficar na margem. Na prática, isso significa desenvolver o que eu chamo de visão periférica mental. Você não fica obsessivo com um problema na sua frente, mas expande a visão para ver o contexto todo. Como esse problema se conecta com outros? Que forças estão criando essa situação? Para onde essas forças estão empurrando as coisas? O poder de preparar cenários. Aqui está uma técnica que pode transformar completamente como você toma decisões. Cenários múltiplos. Em vez de apostar todas as fichas num futuro específico, você desenha 3 cenários plausíveis: o otimista, o realista e o pessimista. Depois, testa. Qual decisão de hoje funciona bem nos 3 cenários? Isso não é paranoia, é maturidade. Porque o futuro é incerto por definição, mas suas decisões precisam ser robustas o suficiente para sobreviver a diferentes futuros possíveis. Pensa num marinheiro experiente. Ele não luta contra o vento, isso seria suicídio. Ele lê o vento, aceita que não pode controlá-lo, mas a partir dessa leitura, ajusta as velas, redistribui o peso, muda a tensão das cordas. Com paciência milimétrica, transforma aquilo que poderia ser caos em impulso. A antecipação funciona igual. Você lê as correntes de vento do ambiente onde vive, seja no trabalho, nos relacionamentos, no mercado, e se posiciona para usar essas forças a seu favor. Por exemplo, percebe que seu chefe fica mais receptivo a novas ideias nas quintas-feiras de manhã? Agende suas propostas para esse horário. Nota que determinado colega sempre reage mal quando está com fome? Evite conversas difíceis antes do almoço. Parece simples, mas é isso que separa quem navega suavemente de quem vive batendo de frente com tudo. E agora chegamos ao que talvez seja o mais mal compreendido de todos os poderes estoicos: a paciência. Todo mundo confunde paciência com passividade, com resignação, com deixar a vida me levar. Mas a paciência estoica é o contrário disso tudo. Ela é ativa, intencional, estratégica. É a capacidade de operar no seu tempo, não no tempo que o mundo quer te impor. Vivemos numa cultura que premia a velocidade acima de tudo. Resposta rápida, decisão rápida, resultado rápido. E nisso, muita gente confunde pressa com velocidade. Mas olha que interessante. Quem tem mais velocidade real? O cara que sai correndo em qualquer direção? Ou aquele que para, identifica exatamente onde quer chegar e então vai direto ao ponto? A paciência te dá essa precisão. Quando você não está desesperado para provar algo agora, para ganhar algo hoje, para resolver tudo na correria, você pode escolher as batalhas certas, no momento certo, com as armas certas. É como um felino caçando. Ele pode ficar horas imóvel, observando, esperando o momento exato, e quando ataca, é certeiro, devastador, definitivo. Mas como aplicar essa paciência estratégica sem virar um procrastinador crônico? Primeiro, cria latência entre estímulo e resposta. Não precisa responder cada mensagem na hora que chega. Não precisa tomar cada decisão no momento que surge. Uma pequena pausa pode ser de minutos numa conversa tensa, de horas em um conflito de trabalho, de dias em uma decisão importante, muda completamente a qualidade das suas escolhas. Segundo, defina critérios claros de ação.
Em vez de agir por impulso ou pressão externa, você decide com antecedência. Se acontecer X, farei Y. Se a situação chegar no ponto Z, mudo a estratégia. Isso te liberta da tirania do momento. Você não fica refém do calor da situação, porque já decidiu, com a cabeça fria, como vai reagir. E aqui está o que acontece quando você domina essa combinação: invisibilidade estratégica, estudo constante, antecipação e paciência. Você se torna imprevisível. As pessoas não conseguem mais te categorizar facilmente, não sabem exatamente quais são seus limites, seus recursos, suas próximas jogadas. E essa imprevisibilidade gera cautela, respeito, curiosidade. É como jogar pôquer com alguém que nunca revela se tem cartas boas ou ruins na mão. Mesmo quando parece estar perdendo, ninguém tem certeza absoluta do que está guardando. Quando você finalmente se move, o impacto é multiplicado, porque ninguém estava esperando, porque você não construiu expectativas vazias, você construiu surpresas reais. E aqui está a beleza da coisa. Você não precisa anunciar, eu avisei, quando dá certo. O próprio resultado já fala por si só. O silêncio da preparação se transforma no estrondo da vitória. A aplicação prática. Os 7 dias que mudam o seu jogo. Vou te dar um desafio prático para você experimentar na próxima semana. Dia 1 e 2. Pratique a arte de não se revelar completamente. Em conversas, resista à tentação de contar tudo o que sabe sobre um assunto. Dê informação suficiente para agregar valor, mas não entregue o manual completo. Dia 3 e 4. Experimente ser subestimado sem reagir. Se alguém te subestimar, e isso vai acontecer, simplesmente deixe. Não corrija na hora. Guarde essa energia para mostrar competência quando importar de verdade. Dias 5 e 6. Pratique o silêncio estratégico. Em reuniões, discussões, conversas, fale menos, mas quando falar, que seja certeiro, direto ao ponto. Dia 7. Antecipe um cenário. Pense numa situação importante que você vai enfrentar em breve. Desenhe 3 cenários possíveis e prepare uma estratégia para cada um. Depois de uma semana fazendo isso, me conta nos comentários o que mudou. Como as pessoas reagiram diferente a você. Porque aqui está a verdade. Quando você para de tentar impressionar todo mundo o tempo todo, você automaticamente se torna mais impressionante. O convite final. Se você chegou até aqui, já faz parte de um grupo seleto. A maioria desiste no meio do caminho, sempre procurando atalhos, sempre querendo a técnica mágica que resolve tudo em 5 minutos. Mas você entendeu que o verdadeiro poder se constrói diferente. Ele se forja no silêncio, amadurece na paciência e se revela apenas quando é inevitável. Agora, eu tenho um convite especial.